Olá, tudo bom? Canal Vem com Cássio. Hoje eu vou contar mais uma história, né, das quartas-feiras de mistério. Hoje vai ser a história da família Defeu. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Terror e MTV. Vocês devem ter ouvido falar já, né? Esse caso aconteceu, é verdadeiro. Né? O Ronald que matou os irmãos e os pais. Tá? Eu vou contar todinho, detalhe por detalhe, depois da vinheta. Roda a vinheta. Então, antes de começar, esse mito de essa casa ter sido construída em cima de um cemitério, é uma casa de bruxos, foi construída num terreno mal assombrado, isso aí não é verdade, tá? Essa casa ela foi construída num terreno de antigos colonos irlandeses, tá? Terras normais, né? Amityville é uma cidade, uma pequena vilarejo, né? Próxima a Nova York. Essa casa ela é localizada no 112 da Ocean Avenue. Bom, essa casa ela foi adquirida pela família Defeu em 1965. Tá? Essa família tinha 5 irmãos, já contando o Ronald Jr. Tá? O pai chamava Ronald, a mãe Louise, os filhos Dawn, de 18 anos, Ellison, de 13, Mark, de 12 anos e John, que é o mais novo, de 9 anos. E o Ronald Jr., né, conhecido como Butch, de 23 anos. Por volta das 3h15 da madrugada, no dia 13 de novembro de 1974, Ronald Jr. ele foi até o Henry's Bar, que é perto da casa dele, chegou lá, falou: olha, eu acho que balearam minha mãe e meu pai. O pessoal reuniu uma galera e foi até a casa dele. Um dos integrantes que estavam com ele, né, uma das pessoas que estavam com ele, ligou para a polícia imediatamente, contou o que tinha ouvido do Ronald, e a polícia chegou, né? Chegou lá mais tarde e constatou que 6 pessoas da família tinham sido mortas. Né? E o caso já ficou estranho, a polícia já levou o Ronald para a delegacia, porque assim, de início eles pensaram que era um crime, tinha sido um crime contra a família, então eles levaram o Ronald para a delegacia para tentar proteger ele. Né? Mas aí a polícia, revirando a casa, viu que os 6 foram mortos. Né? Os 4 irmãos foram mortos com um tiro, o pai e a mãe foram mortos com alguns tiros, né? E todos estavam de bruço, deitados nas suas camas. Então acharam muito estranho. Né? Não tinha nenhum tipo de vandalismo ou algum tipo na casa, né? Que seria... constataria roubo, sabe, furto de alguma coisa, alguém tentou invadir, eles não notaram nada disso. Com isso a polícia ela entrou no quarto de Ronald, né, e viu um rifle, viu as caixas do rifle, de balas de rifle vazias, né? Então logo já acusaram, suspeitaram de Ronald, né, que ele seria o mentor do crime. A polícia ela foi até a delegacia, começou a interrogar o Ronald, né? E ele falou: não foi eu que matei. Primeiro ele deu 2 versões, né? Ele deu uma versão que tinha sido a máfia que tinha matado a família dele toda, né? Outra versão, ele tinha falado que foi a mãe que tinha matado. Né? Como ele tá dando várias versões, a polícia já estava achando muito estranho, né? E teve um momento lá que ele tanto a polícia, os investigadores começarem a fazer perguntas, começarem a questionar o que tinha acontecido, dar detalhes, ele ficou muito nervoso. A polícia lá ela estava lá tentando de toda forma saber o que tinha acontecido, né? O Ronald, chegou uma hora que ele assumiu o assassinato de todos, né? Ele assumiu o crime, né? E ele falou para a polícia a seguinte frase: depois que eu comecei a matar, eu não consegui mais parar, foi tudo muito rápido. Então era mais ou menos umas 3h15 da manhã, ele falando para os investigadores, assim que ele assumiu o crime, ele falou que era mais ou menos 3h15 da manhã, ele entrou no quarto dos pais, deu vários tiros nos pais e na mãe, né, no pai e na mãe. Depois ele foi no quarto de cada irmão e deu um tiro só. Em cada irmão ele deu um tiro só. A Dawn estava acordada e perguntou para ele: o que foi?
O que está acontecendo? Ele foi lá e executou ela com um tiro na cabeça também, né? Depois disso, ele pegou toda a fronha, lençol, embrulhou, as roupas dele estavam cheias de sangue, ele embrulhou. Então ele saiu de casa, jogou a arma na baía de Amityville, né? E as roupas e as fronhas jogou numa baía perto do Brooklyn. Depois de alguns mergulhadores terem feito a procura toda na baía, eles acharam a arma e depois a polícia achou, né, os lençóis, as roupas, tudo sujas, lá perto do Brooklyn. Então o julgamento do Ron LeFleur começou dia 14 de outubro de 1975. Ele e o advogado dele montaram uma defesa afirmando que o Ronald tinha distúrbios mentais, né? E o psiquiatra, né, do julgamento, ele sustentou essa versão. Realmente ele falou que o Ronald ele tinha distúrbios psiquiátricos, né? E mesmo ele sendo usuário de LSD e cocaína, ele também tinha transtorno de personalidade. Ele era bipolar, mas que ele estava consciente das suas ações naquele dia. Então, no dia 21 de novembro de 1975, ele foi considerado culpado em 6 acusações de homicídio, segundo grau. Então, 4 de dezembro, ele foi condenado a 6 penas consecutivas de 25 anos. Atualmente, ele cumpre sua pena em Nova York, tá? Então, todos os seus apelos, desde o momento da prisão dele, foram rejeitados pelo juiz. Isso seria uma história normal, né? Mas, pelo fato dele dar várias versões nos interrogatórios que ele teve, essa história começou a ficar bizarra, né? Então, agora eu vou contar os fatos, por que essa história é tão bizarra, tão misteriosa, tá? Vamos para os fatos. Então, o primeiro fato, né? Ele entrou em quarto por quarto, né? No primeiro quarto ele disparou mais de um tiro, né? Será que ninguém ouviu o barulho? Porque assim, se ele matou o pai e a mãe num quarto, os irmãos, será que eles não ouviram o barulho de tiro? Mas pelo menos assim, acordar e olhar, né? O que está acontecendo, né? Perguntando o que ele está fazendo. Ou algum irmão acordar e nesse tempo ele tentar fugir, sabe? Não teve nenhum sobrevivente tirando o Ronald, né? E a polícia ela interrogou todos os vizinhos. Nenhum vizinho falou, não ouvi barulho de tiro, eu não ouvi nada de estranho. Ninguém sabe de nada, ninguém ouviu nada, não escutou nenhum barulho, nenhum grito. Então assim, é o primeiro fato estranho, né? Que ele teve tempo de ir quarto por quarto, dar um tiro em cada irmão, e vários tiros no pai e na mãe, sem ninguém escutar, sem nenhum irmão acordar. Então esse é o primeiro fato estranho do caso. Juntamente com o primeiro fato, né? Como foi muito rápido a morte das pessoas, né? A polícia até cogitou que teria outro suspeito que estava ajudando o Ronald a matar os pais e os irmãos, né? Mas não foram nessa linha de raciocínio porque ele já tinha confessado o crime. Então eles meio que largou essa linha de raciocínio que eles iam seguir. E como todo mundo sabe que rifle faz um barulho enorme, né? Muito estranho ninguém ter ouvido, né? O barulho do rifle é muito alto. Outro fato estranho é que o Ronald, como ele tinha dado várias versões, e uma delas chamou muita atenção, que é essa, né? Que ele falou que ele matou com a ajuda da sua irmã, né? A Dawn, né? Um dia anterior, ele e a irmã dele estavam bebendo, usando drogas, com 2 amigos da Dawn, e ele falou que ele tinha brigado com os pais, com o pai dele. Ele não dava muito bem com o pai dele, tá? Então ele tinha brigado e eles começaram a armar, ele começou a colocar na cabeça da Dawn e vice-versa de matarem os pais, né? Até hoje não é muito bem explicada essa história. Então aí ele contou que a Dawn, né, o Ron tinha dado uma volta para esfriar a cabeça, e quando ele voltou ele viu que a Dawn tinha matado o pai e a mãe, né? E os 2 amigos da Dawn ficaram muito assustados e saíram correndo, né? E o Ronald foi atrás de um deles, né? E quando o Ronald voltou para casa, a Dawn tinha matado os 3 irmãos,
Aí o Ronald perguntou para Dawn: o que você fez? Ela falou que ela não queria deixar suspeitos, ela queria matar todo mundo, não queria deixar nenhum suspeitos. Nisso, o Ronald ele ficou muito nervoso e começou a discutir com a Dawn. Os dois começaram a brigar pela posse da arma, né? E nisso o Ronald ele deu um soco, algum tipo assim, fez a Dawn desmaiar, e foi nisso, quando ela desmaiou, ele foi e deu um tiro nela, né? Mas essa versão, a polícia não foi muito nessa linha de investigação, porque ele já tinha admitido o crime, né? E ele nunca achou esses dois amigos da Dawn. Tá? Então essa versão praticamente a polícia descartou. Mas mesmo a polícia descartando, uma ressalva, a polícia encontrou, né, a perícia encontrou pólvora, resquícios de pólvoras na camisa da Dawn, né? Mas é como eu falei, como ele tinha admitido o crime, eles não foram nessa linha de raciocínio, de querer investigar mais a fundo os amigos da Dawn, a Dawn. Então eles praticamente largaram essa linha de raciocínio, tá? Outro fato que Ronald falou no interrogatório, ele falou que escutava vozes. Era 3 horas mesmo, mais ou menos da manhã, ele sempre escutava as mesmas vozes falando: mate a sua família, mate a sua família. E nisso ele surtou, né? Na versão que ele fala, ele surtou e nesse mesmo dia ele foi e matou a família toda dele. Tá? Vou contar uma história breve do Ronald, né? Antes, né, de tudo, só uma história para vamos tentar entender mais esse caso. O Ronald, ele, desde pequeno, ele era muito estranho, né? Ele era abusado pelos pais. Não se sabe que tipo de abuso é esse. Ele é abusado pelos pais, ele discutia, ele não se dava bem com a mãe e com o pai. Principalmente com o pai, ele discutia todos os dias com o pai, né? E ele foi expulso de diversas escolas, né? Por agressão a alunos e por usar LSD e cocaína. Tá? Então os pais, uma forma para tentar agradar ele, então teve até um dos aniversários de Ronald que ele ganhou um barco do pai, né, aquele barco de pequeno, né? E o Ronald, ele mesmo assim, ele roubava os pais, né? Ele maltratava os pais e vice-versa. Então ele era um garoto muito problemático, tá? Não se justifica, né? Mas ele já cresceu com diversos problemas, né? Essa é uma história resumida do Ronald, tem muita história, né, dele, mas é só para vocês tentarem entender um pouco o caso. Mas esse caso ele não ficou famoso só por causa disso, né? Teve outros casos que aconteceram, de casos bizarros, assombrados, né, de terror mesmo. Tem até filmes, livros. Se vocês pesquisarem, tem vários filmes, vários livros, documentários, tá? Então essa casa é muito famosa, não só pela família DeFeo, pelo assassinato que aconteceu, o crime, né? Teve outra família que morou nessa casa e aconteceu coisas estranhas também. Vai ser a parte 2 do vídeo, tá? Eu vou lançar para vocês na quarta-feira. Espero que tenham gostado desse parte 1 da família DeFeo. Eu agradeço pela atenção. Se gostaram do vídeo, tiverem alguma sugestão, crítica, elogio, tem meu e-mail. Se vocês quiserem que eu comente uma história, alguma história que vocês souberem, ou histórias suas, ou histórias de amigos, né? Qualquer tipo de história, de terror, suspense, bizarras, aí eu conto nesse quadro de quarta-feira, tá? Agora as histórias engraçadas, outro tipo de história, eu tenho outro quadro que eu lanço todo domingo, tá bom? Dê aquele joinha lá para fortalecer o vídeo, fortalecer o canal também, e se inscrevam se gostaram, tá? Deixe seu comentário, obrigado, até a próxima e sayonara.